Olá, sejam muito bem-vindas! Meu nome é Ana Carolina e eu que estou te conduzindo nessa jornada muito bonita de volta para si mesma. Bom, já no finalzinho da nossa jornada, eu achei por bem estudar e discutir, junto com vocês, uma história de uma mulher, né? O que a gente poderia tirar dessa história e teria que ser uma mulher que fizesse muito sentido dentro da minha proposta, dentro do que eu quero trazer para vocês. E estudei, entendi e abracei o mito de Penélope para trazer para vocês. Bom, para a gente discutir o mito, é muito importante que vocês façam a leitura, né? Para que vocês fiquem ambientadas com a nossa discussão, entenda quando eu apontar algumas situações que aconteceram durante o mito, para que vocês consigam realmente se aprofundar e entender junto comigo, porque essa discussão vai ser uma discussão longa, por isso que eu tô fazendo em vídeo, sem extrapolar os 30 minutos, como eu disse para vocês, respeitando sempre esses 30 minutos que eu prometi, mas é uma coisa para ser feita bem trecho por trecho, parte por parte, porque não é uma história que você lê, internaliza facilmente, ela tem muitas facetas pra gente estudar e é isso que eu vou fazer com vocês hoje, tá bom? Então vamos lá. Penélope, quem é essa mulher? Bom, se a gente for estudar e pesquisar a fundo o significado do nome de Penélope, pene significa fio de tecelagem e Penelopeia, que é na língua grega, significa dor. Então, por aí a gente pode pegar dois caminhos já da história de Penélope. Fio de tecelagem e dor. Por que será dor, né? Vamos entender. Bom, se você leu o mito, você viu que Penélope era uma tecelã, que durante uma parte da história, Penélope está tecendo uma mortalha para Laertes, que é o seu pai, né? Quando ela resolve tecer essa mortalha para o pai dela, é na tentativa de engenhosamente enganar as pessoas de que ela encontraria um novo pretendente, sim, já que Ulisses estava na guerra de Troia, mas só depois que ela tecesse essa mortalha para Laertes. Foi a forma com que ela encontrou de ir adiando essa pressão social, porque Ulisses ficou na guerra durante 20 anos. São 10 anos de guerra e, segundo o mito, ele demora 10 anos para voltar. O trajeto de volta é de 10 anos. Então, Penélope, recém-casada, perde o marido para a guerra de Troia, fica com o filho, é responsável pela cidade, porque ela é a rainha da cidade, e fica com esse caos na mão dela. E as pessoas, tem que casar, Penélope, tem que casar, Penélope. Já escutaram isso? Tem que casar, Penélope. E aí Penélope fala assim pro pessoal, gente, eu vou casar, tá? Mas primeiro eu vou tecer uma mortalha pro meu pai. O que é uma mortalha, gente? É uma espécie de um adorno para ser colocado no túmulo do pai. E o que Penélope fazia? Ela tecia de dia e à noite ela destecia. Ela desmanchava o que ela tinha feito. Então essa mortalha nunca ficava pronta, né? E assim ela foi conseguindo enrolar as pessoas. Mas por que ela fez isso? É porque é uma mulher fiel, que estava esperando seu amado marido voltar da guerra. Vamos entender o que fez Penélope tomar esse tipo de decisão. Pra gente falar, pra gente chegar nesse ponto, a gente precisa entender o papel das fiandeiras. Eu tô olhando aqui, viu, gente? Porque, como vocês sabem, né, ó, eu e minha colinha, e hoje ainda tenho um computador aqui, porque eu não consegui passar tudo pro caderno. Então, pra gente falar de Penélope, a gente tem que falar de um aspecto dela que é muito importante na história, que é o fato dela ser fiandeira. Gente, as fiandeiras, assim como as moiras, uma figura na mitologia grega que era responsável por controlar o tempo, Penélope, quando ela fiava, era uma forma dela controlar o próprio tempo, trazer a autonomia para ela, né? As fiandeiras eram mulheres consideradas detentoras do poder e do ritmo, do tempo, do nascimento, da vida, da morte. Eram elas quem determinavam em que momento que as coisas iam acontecer dentro da mitologia grega. E Penélope fiava, assim como as moiras. Então, essa parte do aspecto feminino, por isso que as mulheres sempre deram tanto medo, né? Porque foi dado a elas esse tipo de poder. Ao feminino sempre foi dado o poder do oculto, da noite, daquilo que a gente não consegue acessar. Portanto, Penélope fiava à noite. Na luz do dia, ela fiava normal. À noite, o momento em que ela estava sozinha, no momento em que ela estava recolhida, no silêncio da sua casa, ela controlava o destino dela e falava assim, gente, eu não vou casar. Sinto muito, mas eu não vou casar. Enquanto isso, ela fiava. E ela desafiava. Ela desafiava as pessoas fazendo isso e controlava o seu próprio destino.
Então a noite, ela também tem todo esse aspecto que a gente pode entender que é muito da mente feminina, que sempre foi dado às mulheres esse lugar do acesso ao inconsciente, né? Essa coisa das bruxas, que aí já é outro tipo de história, mas as mulheres sempre foram poderosas nesse sentido, né? Desses aspectos ocultos, do inconsciente, das emoções. Então, quando ela fia, a gente também pode imaginar que a teia de Penélope pode ser vista como a mente de todas nós, né? Que é complexa, que é multifacetada, que é ali naquele momento que ela expressa suas emoções, é o momento em que ela define a sua vida. Então, fiar não era só um trabalho que ele era das mulheres não só por ser uma coisa feminina, é porque era dado às mulheres esse tipo de poder, né? E elas, com todo o seu jeito, com toda a sua esperteza, fazia com que isso também beneficiasse a elas mesmas. E Penélope fez isso, né? Controlando o próprio destino e assumindo a autonomia da própria vida. E aí a gente precisa lembrar que nós estamos falando de um tempo muito longo, né? Um tempo de 20 anos, mesmo que dentro da mitologia esse tempo não seja, né, como a gente pensa, né? Tanto é que em alguns lugares o tempo vai estar diferente, mas o que importa é que o tempo de espera dela foi muito longo. E o que Penélope fez durante esse tempo de espera? Porque tem momentos da vida da gente que o que dá pra fazer, gente, é esperar. Esses dias mesmo eu fui tirar um tarô pra mim e saiu isso. Então, assim, tem que fazer. Só tem que esperar. Porque tem momentos na nossa vida que a gente tá plantando. Depois que a gente planta, leva um tempo, né? Para que a mudinha cresça, para que se torne uma árvore, para que gere frutos e a gente faça a colheita. Muitas das vezes a gente está nesse período de esperar. E esse período de esperar, ele é difícil, mas ele é muito importante. Se a gente consegue atravessar esse período aproveitando essa espera para que seja uma espera, uma oportunidade, a gente vai sair desse período com uma bagagem de conhecimento sobre nós, sobre a vida e com direcionamentos muito diferentes sobre o que a gente quer, como que a gente gosta de agir. Porque entender que a espera é uma oportunidade, para mim foi uma das grandes sacadas da Penélope, né? Porque ela, ao invés de pensar assim, beleza, então é isso, né? Então eu vou ser a rainha, vou ser uma rainha sozinha, eu vou criar meu filho, tá todo mundo enchendo minha cabeça pra eu casar de novo. O que eu posso fazer? Eu não sei quando que o Ulisses volta. O que ela fez? Ela fez da solidão, ela fez da sua quietude, daquele momento de espera, uma oportunidade para se conhecer. Enquanto estava todo mundo dormindo, Penélope estava silenciosamente construindo o seu destino. Porque enquanto ela desmancha, gente, olha o trabalho que dá isso. Isso é um ato meditativo. Ela aproveitou esse momento para se conhecer, para se desenvolver, para tirar um tempo para ela. Porque deve que Penélope, ó, era assim como nós, minha filha, pau pra toda obra. Olha que monte de funções que ela desempenhava. A vidinha dela também era uma rainha, né? Era uma rainha, mas era uma mulher, como todas nós. Então eu te convido a pensar sobre isso, assim, como é que tá, o que você tá fazendo enquanto espera? Tá aproveitando essa oportunidade? Mesmo que seja para aprender, mesmo que você não faça nada. Mas o que você faz nos momentos de espera? Penélope usou esse momento para ela, porque ela fazia coisas para todo mundo o tempo todo, né? Quando ela era rainha para a sociedade. Quando ela era mãe para o filho dela. Quando todo mundo tava falando para ela casar, ela tava sendo assediada, né? A gente tem fotos assim que ela tá fiando. Eu queria mostrar para vocês. Vocês pesquisem aí. Tem fotos em que Penélope foto é ótimo, né? Pinturas em que ela tá fiando, assim, os pretendentes estão até entrando pela janela, assim, da casa dela. Se você pesquisar, tem alguns
algumas leituras que falam que eram 108 pretendentes. Então, olha que canseira. Aí Penélope, sabiamente, falou, não, esse momento da noite é o meu momento. É o momento em que eu vou pensar na minha vida, em que eu vou pensar nas estratégias para até a chegada de Ulisses. O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver esse problema da sociedade? Como é que eu vou resolver esse problema do meu filho? Ela tirava esse tempo para ela fazer o quê? Construir o próprio destino e para se lembrar todos os dias de quem ela era, para renovar os votos que ela tinha com ela mesma, né? E é aquilo que eu disse, assim, o ato de fiar durante a noite, gente, a noite ele é um símbolo do inconsciente. O que é o inconsciente? É aquilo que a gente não acessa facilmente. Consciente é aquilo que a gente tem consciência, né? Aquilo que está na nossa frente, aquilo que a gente já viu, já entendeu. O inconsciente é aquilo que está por trás. É aquilo que precisa de um trabalho, é aquilo que se manifesta numa fala. Opa, falei o nome errado. Isso é inconsciente. Inconsciente é aquilo que está por trás. Então, o ato dela fiar à noite, quando ela desmancha, né? Tudo que ela fez durante o dia, é o momento em que ela entra em contato com o interior dela, com as emoções dela, com a intuição dela. É o momento em que ela fica introspectiva e fica refletindo sobre si mesma, sobre a sua vida. E outro ponto que eu acho muito legal, gente, é a tessitura da Mortalha para Laertes, assim. Quando eu fui, a primeira vez que eu li esse mito, eu falei, gente, que informação mais aleatória. O que tem a ver de tanta coisa que essa mulher podia estar fazendo, por que ela foi fazer uma mortalha? E aí eu fui entender, fui pesquisar, fui refletir a fundo, e assim, o fato dela fazer uma mortalha significa que, como uma boa tecelã, como uma boa mulher que tece o seu próprio destino, Penélope tem acesso e ela reconhece a finitude da vida. À medida em que ela fazia aquilo para o seu pai, ela entrava em contato com essa finitude da vida todos os dias, lembrando a ela várias coisas. Lembrando a ela, inclusive, de se priorizar, de reforçar os seus desejos, de reforçar as suas vontades. E quando a gente leva isso para um conceito mais a fundo sobre vida e morte, Penélope, quando desmanchava, quando ela tecia aquela mortalha, né, aquele símbolo da morte, é como se ela deixasse a antiga versão dela morrer para uma nova versão chegar. Então ali ela estava falando sim da morte do pai, mas talvez a morte de si mesma, a morte de uma esposa que perdeu seu marido para a guerra. E a gente tem diversos momentos da nossa vida que morrem versões nossas para nascerem novas versões. E é muito importante a gente refletir sobre esses processos de vida, morte e renascimento que a gente tem durante a vida. Porque a gente morre várias vezes durante a vida, a gente renasce várias vezes durante a vida. E por que ela fez isso pro pai? Eu não encontrei algo que trouxesse essa reflexão. Essa já foi uma reflexão mais minha mesmo, que eu acho que era uma forma de acalmar ainda mais as pessoas sobre Penélope sabe o lugar dela dentro da sociedade. Porque ela era uma pessoa casada, né, que as pessoas estavam constantemente querendo que ela colocasse um homem do lado, e ela fala assim, não, eu não vou casar de novo, vou fazer uma mortalha para o meu pai. Aquilo é uma forma de acalmar as pessoas quando ela lembra da simbologia masculina mesmo, da presença do pai, que ela é filha de alguém, que ela sabe que é mulher e que ela vai servir a um homem, ela vai tecer para um homem, já que ela não pode ter um marido, já que ela não é esposa, ainda sobrou dela
o ser filha. Então, quando ela faz isso pro pai, acho que é como ela acalmasse a sociedade falando assim, calma, gente, calma, eu ainda sei o meu lugar. Gente, espertíssima, espertíssima, super engenhosa. Ela realmente, ela construía a vida dela do jeito que ela queria. E os pretendentes? O que significa isso? Bom, os pretendentes, gente, de Penélope, a gente pode pensar como toda e qualquer tentação, toda e qualquer situação da nossa vida que tente nos tirar do nosso objetivo. Não necessariamente precisam ser pessoas ou realmente, literalmente, pretendentes, mas se a gente trouxer para a nossa vida, essas pessoas que ficam ali tentando entrar na nossa vida, essas pessoas, essas situações, né, que ficam ali tentando nos atrapalhar, tentando tirar o nosso foco, tentando nos incomodar, tentando nos falar como que a gente deve ser, a gente pode entender como sendo obstáculos que vão aparecer, tentações que vão aparecer durante a nossa vida, né? E o fato de Penélope não ter caído nessas armadilhas faz dela uma mulher muito mais especial. Porque, gente, resistir a um caminho em que todo mundo fala que é o melhor pra você e que é o certo a seguir, quando você olha pra aquilo e fala assim, gente, ótimo que fez sentido pra você. Feliz demais que você seguiu esse caminho e esse caminho foi ótimo pra você, mas pra mim, dentro de mim, porque era isso. Penélope não queria casar de novo, eu não sei nem se é porque ela não tinha interesse, vai ver, ela até tinha interesse num boy ali ou outro. Mas aqui não é o ponto, a discussão aqui não é o papel, não é o fato deles serem pretendentes dela, aqui é muito sobre ela. Eu não quero, eu não quero, eu quero ficar aqui na minha casa. Eu quero ficar sozinha à noite. Porque é muito isso, assim, quando Penélope recebe Ulisses de volta também, vai morrer ao lado dela, ela vai perder aquelas noites em que ela ficava sozinha. Ela vai ter que assumir o papel de esposa. E aí vai ser outro processo. Mas quando os pretendentes chegam lá e tentam tirar ela do foco, e ela fala, gente, eu não tô nem aí pra vocês, eu quero ficar na minha casa, no meu silêncio, eu quero ficar sozinha. Tudo bem que vocês estão aí falando que é o melhor pra mim, que meu marido morreu, porque foram tentações frequentes. Ah, seu marido morreu. Ah, você tem que casar de novo. Era o tempo todo pessoas falando como que Penélope deveria se comportar. E ela conseguiu dobrar todo mundo e seguiu a ela mesma. Como? Ouvindo o que seu coração estava dizendo, porque, como eu disse, ela o tempo todo acreditava que Ulisses ia voltar. Ela não queria um novo casamento. Tirando um tempo pra ela todos os dias, pra entrar em contato consigo mesma, pra entrar em contato com ela, com sonhos, porque a noite também simboliza os nossos sonhos. Aquelas mensagens que vêm de de outros lugares, de outros planos, que vêm da nossa intuição. Então, quando ela afasta essas tentações, ela afasta a influência das pessoas no destino que é dela. Que é dela. E depois ela vai passar por um outro processo. Aí Ulisses volta, né? Ela cria toda ali uma circunstância para comprovar que... Porque aí no final da história ela fala, beleza, a gente vai casar. Mas ela tinha todo um concurso lá, né? Vocês viram que ela exige que vai se casar só se o homem conseguir tirar uma estaca que só Ulisses conseguia tirar e o pretendente conseguiu tirar, mas na verdade era Ulisses disfarçado. Então quando Ulisses volta, vocês podem ter certeza que Penélope vai passar por outro processo de novo. Mas depois de 20 anos, depois que ela consolidou aquela rotina, depois que ela brigou com Ítaca inteira, que é o lugar dela, né? A cidade dela. Não tem quem tire essa mulher. Não tem quem faça com que ela saia do caminho dela, que ela é dela. E isso não é um trabalho do dia pra noite. Vocês podem ter certeza que no primeiro dia que ela construiu essa mortalha, que ela teceu essa mortalha de dia, e na noite estava lá desmanchando, vocês podem ter certeza que os primeiros dias foram de choro, foi de dificuldade, foi de medo, mas ela não parou. Ela não parou. E é por isso que eu sempre falo, gente, permaneçam vigilantes. O autocuidado é constância. Porque a partir do momento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estabelecer uma base muito sólida sobre nós mesmas. Eu sempre falo isso. Você tem que ter uma segurança muito grande sobre você para que esse tipo de coisa que aconteceu com Penélope não te atrapalhe. A fala dos outros, a influência da sociedade, as vozes internas, os pensamentos intrusivos. Porque quando você tem uma base muito sólida,
Você até atravessa esses momentos, às vezes você cai, às vezes você escuta uma pessoa, não dá certo, mas dificilmente você vai assumir um caminho que é assim, completamente diferente ou que vai te machucar em proporções catastróficas. Porque a sua base muito bem consolidada, ela te tira dessas armadilhas. E ela te volta para si mesma. E o que Penélope fazia, gente, foi por isso, né, que eu trouxe essa história. Penélope era uma mulher que voltava para si. Ela voltava para si todos os dias. Ela voltava, ela reexaminava os movimentos dela. Ela pensava, nossa, amanhã o que que eu vou falar para esse povo? Não casei ainda. Nossa, já deu 6 anos. Essa cidade precisa de um rei. Ninguém vai me respeitar como mulher. O que eu vou fazer? Mas estava lá, todos os dias, voltando para si, refletindo, lidando com as suas emoções, lidando com os processos de vida, de morte, encarando eles de frente, se despedindo da esposa que ficou e aceitando uma possível viúva. Eu fico pensando quando Ulisses voltou, que ela pensou assim, não, acabou minhas noites de sossego. Mas eu tenho certeza que como Penélope é uma dessas mulheres incríveis, ela encontrou um momentinho do dia dela para voltar para si mesma. E tudo que eu trouxe para vocês até hoje, inclusive essa história, é isso, gente. Voltem para si. Vão. Desbrava o mundo, vive experiências, se diverte, se joga, experimenta, vai, experimenta mesmo. Vai viver. Principalmente a galera aí do ano 5, que é ano de mudança, ano 3, tá todo mundo aí, ó, cheio de coisinhas para viver esse ano. Vive mesmo. Mas não esquece de voltar. Você é um assunto que precisa ser tratado e lidado todos os dias, inegociavelmente. Voltem para si mesmas constantemente. Essa é a mensagem que eu trouxe para vocês. Espero que vocês já estejam apaixonadas por Penélope, assim como eu. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Obrigada por me ouvirem mais uma vez.